Olá novamente a todos, seguimos aqui com o nosso quadro de entrevistas para a ONG. Hoje estamos aqui com a doutora Maria Antônia, a nossa psicóloga que presta esse serviço de atendimento para a nossa ONG. Doutora, como a senhora está? Tudo bem? Tudo bem, Kim. Doutora, muito bom estar aqui novamente, muito obrigado por reservar esse espaço e tempo para a entrevista. Mas para quem não conhece a senhora, quem é a doutora Maria Antônia? Meu nome é Maria Antônia, sou psicóloga formada há basicamente 5 anos, praticamente, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, tenho 30 anos, sou casada, não tenho filhos ainda, uma vida normal, como qualquer outro cidadão. Também tenho curso e capacitações em perícias judiciais, trabalho hoje, atualmente com o Kim, prestando serviço para ele, mas também em residência inclusiva em Ribeirão Preto e atendendo clinicamente. Muito bom. Bom, doutora, o que te incentivou a ir pro meio da psicologia e mais especificamente no tratamento oncológico? Kim, a minha história é bem legal. É bem legal. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Então, quando eu fiz basicamente 18 anos, na época, eu decidi ir para a área da saúde. E aí eu dei de encontro ali com auxiliar e técnico de enfermagem, gostei bastante, atuei na área por 2 anos e dentro desse tempo que eu atuei, eu trabalhei com uma senhora. E essa senhora foi de extrema importância para minha vida, porque foi ela que determinou o que eu seria hoje. Por que eu digo isso? Porque na época que eu trabalhei com ela estava passando por um processo demencial. E então ela estava com Alzheimer, né, que me fez olhar para aquilo e falar: isso é possível? O que está acontecendo? Porque eu tinha um conhecimento de questões físicas, mas psicológicas, neurológicas, eu passei a ficar fascinada. E aí eu falei, eu quero conhecer mais disso. E eu fui em busca disso, né? Fui em busca, olhei e falei, é isso que eu quero. Eu vou buscar a psicologia para entender as complexidades da mente, do emocional e fui para além do físico, né? Então comecei a olhar o indivíduo realmente na sua totalidade, tanto nas questões físicas quanto emocionais, quanto psicológicas, neurológicas, e a partir daí foi um caminho sem volta. Apaixonei, então até hoje. Dentro da minha expectativa, nunca imaginei trabalhar assim com pacientes oncológicos, contudo, dentro da área clínica é multifatorial, várias demandas podem surgir e surgiu dentro da clínica a demanda da oncologia. A primeiro momento é desafiador, até mesmo para mim, entendendo todas as complexidades, porque a gente se depara, né, realmente ali com as fragilidades da vida. E a gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, a gente acredita que nunca poderá acontecer até que aconteça, né? E me apaixonei, mas também o que me motivou, porque eu tive 2 casos na família, e dentro desses 2 casos da família eu vi o quanto o sofrimento é muito difícil. Então, diante disso, hoje eu atuo, né, com diversas demandas, mas eu tenho um olharzinho mais para esse público. A senhora mencionou exatamente a complexidade de tratar um caso oncológico. Então, como que a senhora trabalha essa abordagem, dessa montanha-russa de emoções que é um diagnóstico de câncer? Olha, Kim, como eu trouxe para você, é muito desafiador, né? Mas a primeiro momento eu busco acolher de forma individualizada esse paciente, né? A primeiro momento porque são formas diferentes desse paciente lidar com essa notícia única, para cada pessoa é de uma forma diferente. Então eu busco nesse primeiro momento acolher, entender. Depois, num segundo momento, né, até mesmo aqui ou a domicílio, eu busco sempre ofertar um espaço seguro para vir, né, os sentimentos que seja ali de incerteza, de medo, de ansiedade, frente a um futuro que naquele momento para a pessoa pode parecer que é o fim, né? Então, diante disso, nesse primeiro momento, eu busco trazer esse espaço, mas também validar os sentimentos e mostrar para ele que todos os sentimentos são legítimos, que todos, que não precisa ficar com culpa por estar sentindo aquilo ou vergonhado por estar sentindo aquilo, porque o choque, vamos dizer assim, da negação, até a tristeza, a raiva, pode ser muitos. Então a gente busca
olhar para esses sentimentos e validar ele nesse primeiro momento. Depois disso, depois de acolhido, né, depois de tá tudo meio que caminhando, a gente busca, juntamente com o próprio paciente, traçar estratégias de enfrentamento diante da realidade que ele tem. E dentro dessa realidade, o que eu busco nesse primeiro momento sempre é uma comunicação não violenta, uma técnica de comunicação não violenta. Até mesmo porque pode existir conflitos internos e isso externalizar de forma... Não existe uma forma certa e errada, mas uma forma bem agressiva com os familiares, amigos ou até os envolvidos ali nesse primeiro momento. E depois disso eu busco também identificar junto dele, né, recursos internos para esse tratamento, para essa rede de apoio, como que essa pessoa vai lidar, né, diante disso. E, mais uma vez, utilizo de técnicas de relaxamento, teorias embasadas ali na aceitação e compromisso, e juntos vamos caminhando. Doutora, como a senhora mesmo mencionou, como é que funciona para uma pessoa que nunca fez terapia essa porta de entrada? Como que ela aborda essa entrada? Para a pessoa que está buscando a psicoterapia, a primeiro momento a psicoterapia ela pode parecer como um bate-papo, uma conversa. Muito tranquilo, onde o paciente ou o indivíduo ele pode, né, falar tranquilamente sobre as suas demandas, suas preocupações ou queixas, porque trouxeram ele nesse primeiro atendimento. Mas no decorrer das sessões, pode ser que o psicólogo, né, ele busque entender um pouco mais do contexto que esse indivíduo está inserido dentro do contexto familiar, amoroso, social, para ter uma visão um pouco mais ampliada. O primeiro ponto que o psicólogo ele sempre aborda dentro da psicoterapia é falar um pouco de como funciona o processo terapêutico, como funciona esse espaço dentro do sigilo, dentro da sua individualidade, dentro do que pode trazer ali sem julgamento. Então, nesse primeiro momento, quando a pessoa busca, ela vem com bastante entraves, mas que é para a pessoa ficar tranquila, que aqui é só um espaço onde ela vai poder falar claramente o que vem à mente, sem julgamento, sem o outro escutar, ou também para que ela se sinta à vontade, acolhida, que ela se sinta pertencente em algum momento, que é com ela mesma. Doutora, como você mencionou, como se parece esse primeiro contato, quais seriam uns conselhos que a senhora indicaria para as pessoas que estão procurando esse primeiro tratamento? Nesse primeiro momento, eu acho que eu vou usar de 3 fatores. Eu falaria para a pessoa ser sincero consigo mesmo. Eu falo na sinceridade, mas mais envolto ser verdadeiro com os seus próprios sentimentos, porque a psicoterapia flui muito melhor quando o paciente ele é aberto, quando ele fala realmente o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e eu sinto que realmente ele consegue contribuir muito para a psicoterapia, para o próprio desenrolar da vida dele. Quando eu vejo que o paciente ele não consegue, porque às vezes vem com falas prontas, discurso pronto, ele fica fragmentado naquilo e ele não consegue ter uma amplitude do que poderia ser explorado. Quando ele é aberto, ele fala ali até mesmo de complexidade ou até mesmo de sentimentos desafiadores, desconfortáveis, isso faz com que gere nele uma mudança. Outro conselho que eu daria também, outro fator, que ele busque um profissional, que ele se identifique. Existem inúmeros profissionais, né? E que em algum momento, pode ser que naquele primeiro momento que ele passou por algum, ele acabou que ele não se identificou, então acaba que ele abandona o tratamento sem ter uma outra perspectiva de um outro profissional, de uma outra abordagem, que ele peça ali, né, indicações, que ele peça, de fato, conselhos para alguém que já está sobre tratamento, né, que ele ouça essas pessoas para que ele determine ali o melhor para ele. E o terceiro é que ele seja paciente consigo mesmo, porque ele vai vir com bastante, nesse primeiro momento, até mesmo porque ele pode apresentar ociosidade, incerteza, como que vai ser esse primeiro atendimento, o que eu vou falar, como eu devo reagir, o que eles vão pensar. Não, a gente não pensa nada,
você sendo paciente com o que você está sentindo e trazendo apenas o que você está sentindo já é o suficiente para iniciar a psicoterapia. Doutora, a senhora mencionou em algumas perguntas para trás exatamente essa questão de uma externalização um pouco mais violenta, mais ríspida por parte do paciente oncológico, exatamente por causa dessa carga de emoções que a pessoa está passando. Para os familiares, para os amigos, para quem está prestando suporte, quais seriam dicas que a senhora daria para esse grupo de pessoas para ela poder auxiliar melhor o paciente no tratamento? Kim, como você mesmo havia mencionado, né, eles apresentam uma oscilação de humor e dentro disso os familiares eles não conseguem compreender. E não compreendendo essa oscilação, eles levam para o lado pessoal. Existe dias bons e dias ruins para a pessoa em tratamento, devido aos efeitos colaterais. Diante disso, o que eu daria de dicas, né, para que a pessoa pudesse ser o suporte o mais perto possível, seria na rotina da vida diária que a pessoa tem, né, que ela se desenvolve, até mesmo porque muitas das pessoas elas ficam presas apenas ao diagnóstico e não conseguem ir para além disso. Eles ligam, perguntam apenas do como foi o tratamento, mas não perguntam se comeu, se conseguiu comer, se precisa de ajuda para limpar a casa, se precisa de ajuda para ir ao supermercado, se consegue, né? Porque fica debilitado, mas a cada caso é um caso, né? Mas muitos dos pacientes que eu atendo, eles apresentam essa fragilidade. E outra dica que eu daria para esses familiares de ser mais próximo, mais presente, não precisa invadir a privacidade, mas que eles sejam mais presentes, às vezes um telefonema mais curto, perguntando sobre essas questões, fazendo visitas breves, perguntando se pode fazer essas visitas breves para ver como que tá, e também dando ali um mínimo de afeto, para causar nesse outro esse acolhimento e falar, poxa, essa pessoa pensou em mim, poxa, essa pessoa está preocupada comigo, porque a maioria dos pacientes que chegam aqui, eles chegam com a mesma queixa. Eles não perguntam de mim, eles perguntam da doença, do diagnóstico, e é como se eu fosse isso. E eu não sou isso, eu sou para além disso. Então acaba que eles se fragilizam e acham que eles não têm rede de apoio, que não podem contar com essa pessoa. Seja familiar, amigos, conhecidos, vizinho, e a pessoa ela vai ficando num isolamento e achando que ela é mais um peso do que uma... Sim. Vamos dizer assim, que ela não consegue ir para além disso. Então ela acaba não querendo incomodar o outro. E ela acaba passando por todo esse processo sozinha, de fato. Doutora, no âmbito mais pessoal, assim, haja visto toda essa demanda que a senhora trata no clínico, também com pacientes oncológicos, como que a senhora lida com as emoções advindas desse contexto? Multifatorial. Vários fatores complementam a minha vida, fora do consultório, fora também do domicílio e também fora dos outros atendimentos que eu realizo. Eu busco, né, sempre estar ali dentro de uma supervisão clínica para trocar experiência, para pegar experiência, para ver a melhor forma e manejo de tratamento, outros olhares, outras visões que contribuem para o tratamento desse outro. Então, eu sempre busco ficar um pouco mais atualizada do que muitos de outras demandas me pediriam, vamos dizer dessa forma. Pratico também muito autocuidado. O autocuidado seja na alimentação, seja em exercício físico, que eu amo, por sinal, seja em hobby. Amo assistir séries, amo assistir filmes, então esses momentos para mim é muito primordial, de extrema importância. E também o tempo de qualidade com família, que eu acho que isso acaba recarregando as minhas energias. Eu falo que família vem para somar, e quando você tem uma família que vem para somar, esses momentos são apreciados. E não muito menos importante, eu também me deparo também com o confronto, né, com a aceitação também dessa fragilidade da vida. Quando eu olho, quando eu atendo e quando isso me impacta de alguma forma, mexe com as minhas emoções, me fragiliza, eu busco também um suporte psicológico, porque
é essencial. Eu já faço, mas dentro da análise que eu também realizo, eu acho que essas demandas, às vezes, pode ser que eu também me identifique com algum familiar, com alguma situação dentro da minha casa ou até mesmo no círculo que me rodeia. Então, para ser o suporte de alguém, eu também preciso ter o meu próprio suporte. Então, eu não tenho nenhum problema, nenhum receio de dizer também que eu faço psicoterapia e que isso me auxilia demais, até mesmo nos meus insights, das minhas reflexões, para ajudar da melhor forma possível para os meus pacientes, entregar o melhor para eles. Então, eu acho que isso é o que me faz ficar bem. Doutora, como uma última pergunta, para quem está em casa nos assistindo, às vezes passando por um momento difícil, passando por um momento turbulento na vida, o que você recomendaria para essa pessoa? Eu diria para essas pessoas que muitos dos ambientes hoje não ensinam a gente a acolher as nossas próprias emoções. E que muitas das vezes a gente acolhe as emoções sozinha. E a gente acredita muito nessa verdade, que a gente não tem uma rede de apoio, que a gente não tem com quem contar, que a gente não tem como buscar ajuda. Mas eu diria para você que você não está sozinha e que desde quando você começou a trabalhar com emoções, até mesmo muitas pessoas não sabem como acolher as próprias emoções, então elas agem como se tivesse que escondê-las ou não senti-las. E muito desse sentimento faz com que você se isole e você não ache ali outras alternativas de cuidado. Eu diria para você, busque uma ajuda profissional, busque um amigo para conversar, busque também alguém da família para ser esse suporte e diga para ele, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém para cuidar de mim também. Não se sinta fragilizado pelos que os outros vão pensar ou que os outros vão achar a respeito de uma ajuda psicológica. Nem tudo que as outras pessoas pensam são verdade. Então, acredite na sua verdade. Eu acho que esse vai ser o caminho que vai te levar para o autoconhecimento. Doutora, eu adorei essa conversa, eu me senti pessoalmente muito acolhido e eu acho que é exatamente esse o propósito da psicoterapia, né? A pessoa se sentir acolhida, ela entender que as emoções dela importam, ou no caso oncológico, ela é algo para além do diagnóstico. E essas dicas, esses esclarecimentos que a senhora deu, eu acho que vão ser muito úteis para aqueles que estão em tratamento, para aqueles que estão com um problema em casa, para aquele familiar que está tentando apoiar. Então, eu acho que foi extremamente proveitoso de um modo geral. Kim, sou eu quem agradeço por poder compartilhar com vocês toda a minha experiência e poder também compartilhar, transformar a vida de muitas pessoas. Tem uma frase que é de algum filósofo também, que fala: a gente nunca vai saber quantas vidas transformou, mas elas saberão. E isso faz muito sentido para mim. Às vezes eu não vou ficar sabendo, mas eu sei que em algum momento eu impactei de alguma forma. Então, para mim é muito gratificante poder compartilhar isso tudo com vocês. Eu, pessoalmente, sou muito grato ao trabalho que você presta para a ONG. Creio também que nossos pacientes sejam muito gratos ao serviço que a senhora presta, então queria agradecer. E falar para todos que queiram conhecer um pouco mais sobre a doutora, as redes sociais da doutora vão estar aqui na legenda. Por favor, vão lá, segue, curte. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima entrevista. Tenho coisas muito interessantes para vir aí, então por favor nos acompanhem, eu acho que vocês vão gostar bastante.